E eu fico nesse receio, sabe? Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara? E que eu me frustrei muito como empresário a vida toda, é que eu nunca vou ter na minha empresa alguém com a mesma vontade do que eu. Contratou uma consultoria, colocou lá na parede. Beleza. Não vai acontecer. Tava conversando com uma pessoa hoje, aqui na CJP, toda santa reunião, eu gasto pelo menos 30% dessa reunião em cultura. Uns 2 meses atrás eu fui fazer todo o meu financeiro. Agora a gente já tem um BPO, que é um primeiro passo ali pra gente ter um time interno. Fala empresário, fala empresária, seja bem-vindo para mais um episódio do Pode Bater Meta, o único podcast do Brasil com consultoria ao vivo aqui real. E hoje você vai conhecer a história de um dentista que virou empresário e transformou um curso que nasceu para pagar as contas em um grupo educacional com mais de 60% do mercado. Luiz Fernando, fundador do Revisa Hub, vai contar como foi sair, de um centro cirúrgico para a sala de gestão, o que aprendeu no APN. Eu não sabia que ele tinha feito o APN, o Alta Performance Negócio, ele participou da Turma 80, e o que é que ele vai fazer para multiplicar o faturamento até 2028. Eu sou Marcos Freitas e estamos no Pode Bater Meta, o podcast onde o empresário entra com problema e sai com um plano. Eu sou Natália Simoni, CEO do Elite Empresarial e sócia da CJP também. E se você tem interesse em participar do Pode Bater Meta, tem um QR Code para você se inscrever e quem sabe você também não participa desse momento tão especial de consultoria ao vivo. Maravilha. Luiz, seja muito bem-vindo. Luiz é cearense também, tá? Seja bem-vindo. Parabéns pela história inspiradora, né? Começou aí do fundo do quintal, literalmente, montou um negócio aí que já fatura alguns milhões ano. Conta pra gente a história da tua empresa. Show, Marcos, muito obrigado, todo o pessoal da CJP, Natália também pelo convite. Eu sei que o tempo de vocês vale ouro, então estar aqui nesse momento é muito valioso para mim e para nossa empresa também. Então, como foi bem falado aqui pelo Marcos, nós iniciamos em 2017, logo que eu me mudei de Fortaleza para Natal, que eu fui fazer a residência de cirurgia bucomaxilo. É uma especialidade da odontologia. Só que para tu ser especialista nisso, tem que fazer uma residência de 3 anos, dedicação exclusiva. E eu passei em Natal, que é bem concorrido, só são 2 vagas por ano. E aí deu certo passar lá. Por ironia do destino, Tanto que eu já sou casado com a Potiguar, E aí, naquele primeiro ano, a gente muito focado na residência, surgiu uma necessidade de arrecadar dinheiro para poder comprar um material para instalar implante nos pacientes. E aí foi daí que surgiu o Revisa Buco, que era um curso preparatório para a residência da bucomaxilo, que hoje em dia, depois aí de, se você quiser, Marcos, a gente pode entrar um pouco mais a fundo, porque a história é um pouco longa, mas depois aí de 8 anos, faz 1 mês e meio, a gente transformou aquilo que era apenas um curso preparatório para um grupo educacional. Então hoje a gente tem cursos preparatórios na enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, medicina veterinária, psicologia. No total, são 8 áreas que a gente aborda hoje no nosso grupo e estamos aí nessa empreitada. Legal. E são tratamentos online ou presencial? No primeiro que a gente fez, que é da bucomaxilo, a gente tem presencial e online. Nesses próximos que estão surgindo agora com o grupo, todos eles iniciarão EAD e, se houver uma demanda importante, a gente vai partir para o presencial. Isso já está no nosso foco assim, para um futuro próximo. Mas um ponto importante é que o nosso EAD ele não é um curso online qualquer. A gente, inclusive, o nosso maior forte hoje é o suporte que a gente dá para os alunos. Então, o aluno se inscreve no curso, mas ele vai estudar nem que ele não queira. Porque a gente fica em cima. Porque tem muita gente do treinamento online que o cara compra e ele nem assiste. Esquece. Só tem iniciativa e nenhuma acabativa. Salvo engano, cara, tem um dado que nem 10% das pessoas que compram cursos online concluem o curso. Eu vi esse resultado de uma das maiores plataformas do Brasil. E o principal motivo é essa falta do suporte. Perfeito. E só para você ter noção um pouco do que é esse nosso suporte, 30% dos nossos alunos são aprovados. Então imagine que, no dado que você trouxe, 10% assiste a aula.
Pronto, no nosso 30 passa. Então, se 30 passa, é porque aí 90, 95% eles de fato estão engajados no Legal. curso. Muito bom, parabéns. E de onde é que nasceu a ideia do negócio? Perfeito. Então, quando A gente a tem gente... uma transição de carreira, né? Você é um dentista e se tornou um gestor, um empresário. Exato. Então, falando um pouco como surgiu a ideia, foi justamente quando a gente entrou na residência, eu e meus 2 sócios, né, que são também cirurgiões. A gente lutou muito para passar, porque não tinha essa orientação inicial de ter um curso preparatório para isso, e a gente viu que era um mercado que a gente podia, abordar, e de fato nós fomos o pioneiro, né, no Brasil, né, parece até um pouco conversa no Brasil, não pode, já tinha, de fato não tinha, né, por isso que a gente não fez e muitas pessoas não fizeram, e surgiu daí, dessa necessidade. Encontramos essa dor no mercado, que realmente é muito difícil passar na residência até hoje, e fomos para cima, né? Começamos com presencial e com a pandemia fomos para online. E aí eu entro na pergunta que Natália fez dessa transição, né? Foi difícil, né? Eu segurei um pouco. Quando eu vim para o APN 80, eu ainda operava mais do que me dedicava ao curso. As pessoas que me acompanham no dia a dia, que são nossos alunos, podem achar que não, né? Acham que eu me dedicava mais ao curso do que mais não era, porque paciente dá trabalho no bom sentido, mas também no sentido de que precisa você dar um suporte no WhatsApp pós-operatório. Então você faz uma cirurgia, você quer que o profissional ele lhe acompanhe, ele lhe dê um suporte. Então isso requer muita energia, tempo. Quando eu vim para o APN 80 eu ainda estava nisso, né? Ainda estava muito dividido. E aí uma das decisões que eu tomei durante o APN 80 foi dedicar toda a minha energia ao nosso curso. Para quem não sabe o que é o APN, é a nossa imersão para empresários, alta performance dos negócios. Vou deixar um link aqui embaixo para que você se inscreva. Imersão para dono de negócio. Ele está na edição, acho que abril ou maio do ano passado. Exato, tem mais ou menos 1 ano e meio e, pessoal, eu indico muito, tá? Porque o forte do Marcos da Natália é a consultoria. Mas o APN 80, meu amigo, venha. Porque foi uma mudança, assim, radical na minha cabeça e na do meu sócio que veio para cá. Legal. A gente traz muito essa praticidade, né? O jogo prático. Exato. Mas vamos lá. Eu tava perguntando para ele aqui, cara, tu quer que eu bata muito ou bata pouco nesse podcast? O que é que tu me respondeu? Aí eu respondi pro Marcos que eu sou cearense e meu avô dizia muito, rapaz, quanto mais o caba bate, mais você vai aprender. Então eu disse pro Marcos, meu amigo, bote pra rear. Bata mesmo. Foi, porque eu tô pode. de Eu vou vez. bater, eu vou sair aqui do protocolo. Esquece aqui as fichas. Amigo, me diga uma coisa. Qual é o teu maior problema hoje na tua empresa? Marcos, assim, eu sou um cara que depois que eu fiz essa transição, eu busquei muito conhecimento. E obviamente que hoje a gente sabe que conhecimento ele está disperso em vários locais. E acredito que isso me ajudou muito a não ter dores tão latentes como a gente vê. Mas eu acredito que se a gente for elencar dores reais, seriam 2 principais. A primeira é ter um time comercial mais pujante, essa é a primeira. E uma segunda seria que, na verdade, eu acredito que não é uma dor, mas é mais algo que todos os dias eu penso nisso. É como que eu vou crescer o meu time, agora com essa expansão que a gente se tornou um grupo, para que o meu time ele tenha sempre a mesma cultura que a gente tem hoje. Porque eu considero que hoje a gente tem uma cultura bacana, né? Bem definida, um time muito engajado. Quantas pessoas? Seletistas a gente tem 7, Tá. né? E terceirizados que trabalham home office, né? A gente tem mais umas 8 a 10 pessoas. Então são quase 20 pessoas. Isso, fora os professores e coordenadores, né? E o professor e coordenador da conta? Aí vai para 70. Então você tem 70 pessoas. 70 Exato. pessoas. Esse é o pensamento. Sempre te perguntaram quantas pessoas tem no time? São 70. Exato, Então não são 7 nem 8, são 70 porque você se envolve com 70 pessoas. perfeito. Então aqui na CJP nós temos 80 colaboradores. A maioria está aqui em São Paulo com a gente, mas estão espalhados. Então eu vou separar. Tu quer um comercial mais ativo e tu quer manter aí a cultura do teu negócio mais forte. Exato, que é o que eu vejo que, devido a gente ter uma diversidade de pensamentos, ideologias, não é tão fácil, às vezes, você conseguir manter a cultura do time bem alinhada com 100% do time. Então eu acredito que eu fico talvez pensando muito nisso, em ter 100% do time muito engajado, do Legal. jeito que tem hoje, e eu fico nesse receio, sabe? Tu sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara? E que eu me frustrei muito como empresário a vida toda, é que eu nunca vou ter na minha empresa alguém com a mesma vontade do que eu. Quando você entender isso,
que você nunca vai ter alguém na sua empresa com a mesma vontade que você, isso vai baixar um pouco da tua ansiedade. E aí é importante entender o teu papel na empresa e o papel das pessoas. Eu sempre digo que o dono da empresa, ele tem 3 papéis principais. O proprietário da empresa, ele tem que ser a visão. O que é a visão? Ele enxerga o futuro, ele enxerga o que ninguém enxerga. E essa visão ela tem que ser motivadora, inspiradora. Isso engaja. Engaja pessoas que querem crescer. Mas, Marcos, eu quero ter um time engajado com todo mundo querendo crescer. Não existe. Em nenhuma equipe do planeta todo mundo quer crescer. E olha que eu conheço mais de 20 mil empresas no mundo todo. Dentro do time vai ter o time da turma que quer crescer, da turma que quer ficar na paz e da turma que quer sair da tua empresa. O que eu preciso fazer? Ter essa visão clara, que é um papel do dono, tá puxando o time. 2, você tem que ser o ritmo, a velocidade. Então o dono, ele que dá o ritmo, a velocidade da empresa. Tem muito dono que está cansado, a empresa vai ficando cansada. E 3, o dono tem que ser a cultura, o jeito de ser da empresa. Entendendo essa cadeira aqui, entendendo essa posição que você ocupa dentro da empresa, você precisa, a partir daí, desenhar, escrever o que é essa cultura. Porque hoje ela está nos comportamentos, ela está na tua cabeça, tá, mas quando tu tiver 50 filiais, imagina o McDonald's que tem lojas no mundo todo. Como manter uma cultura? Ela tem que estar escrita. Exato. Hoje ela está escrita? Tá, ela, após o APN 80 ela tá bem escrita, bem desenhada, né, E mas vocês têm rituais de práticas culturais onde você pega o que está escrito e vivencia com eles? pronto, eu acredito que isso não. Essa prática de pegar o que está escrito e talvez vivenciar, por exemplo, pegar dos pontos dos nossos valores, por exemplo, e naquele dia bater firme. Isso é um tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Exato. Porque assim, contratou uma consultoria, colocou lá na parede. Beleza. Não vai acontecer. Estava conversando com a pessoa hoje, aqui na CJP, toda santa reunião, eu gasto pelo menos 30% dessa reunião em cultura. Porque eu não posso terceirizar para ninguém fazer isso. Marcos, eu tenho um gestor muito bom que ele tem a cultura. Não. Cultura do dono. A cultura é do dono. É o dono que é a cultura. O dono é a cultura do negócio. Tá? Então, tem que estar escrito e você tem que ser exemplo. Porque também não adianta tu colocar na cultura, por exemplo, na nossa cultura nós somos pontuais e tu sempre chega atrasado. Eu ia falar um pouco sobre isso, né? O Marcos ele trouxe alguns pontos, né? A visão clara ela é importantíssima. E aí eu sempre digo, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então a gente precisa ter uma coerência, que é o que ele fala. Ele fala muito da cultura, mas ele fala muito da visão, mas ele é o próprio entusiasta disso. Ele primeiro acredita para depois vender para o outro. E a cultura ela é invisível. As atitudes que você toma, ela torna visível aquela cultura. Então, por isso que eu perguntei, você tá no papel, mas como é que você traz isso na prática, né? Que vai fazer total diferença. E um ponto que ele tocou aqui importantíssimo, que foram os papéis claros, onde você tem que entender que, como ele bem colocou, você é o dono, então você é sócio. A sua visão de sócio, ela tem que ser inspiradora. Qual é o seu papel dentro da empresa para que você possa pensar nos gestores, quais são os papéis claros, o que se espera de cada cadeira, porque eles têm que ter a tua essência, mas eles têm que ter as atitudes, eles têm que ter as metas claras e o como eles vão fazer isso que foi idealizado, que é a empresa, o porquê que você colocou, como é que isso chega lá na ponta. Tu tem 3 sócios, tu falou, né? Eu e mais 3. São 4 sócios. São só Os 4 sócios trabalham na empresa? Eles não trabalham presencialmente, né? Porque moram em locais. Mas moram eles trabalham na empresa? Trabalham. Ficam na parte mais científica do curso, entendeu? Eles se dedicam à empresa? Vivem na empresa? Assim, viver na empresa não, porque eles, como eu era ano passado, dividir a energia, eles ainda fazem isso hoje. Eles são referência na área que eles são Com especialistas. certeza. Certo. Mas assim, dos 4 sócios, tem clareza, está escrito o papel de cada um e as metas que cada sócio tem que entregar? Sim, hoje sim, eu acredito que cada um sabe muito bem o que tem que fazer, eles ficam bem nessa parte acadêmica, né, que é necessária para o que a gente faz, e eu mais na parte de gestão. E aí eu sei, viu, Marcos e Natália, que uma das coisas que eu faço hoje que eu tenho que melhorar é
com esse crescimento, trazer pessoas que são boas nas outras áreas que hoje eu ainda faço. Então, por exemplo, no financeiro, até mais ou menos 2 meses atrás eu que fazia todo o meu financeiro. Agora a gente já tem um BPO, que é um primeiro passo ali para a gente ter um time interno. Então, e outros pontos, por exemplo, no suporte aos alunos, né, trazer uma pessoa dedicada para isso. Então a gente está passando por essa transição, né, eu fazendo mais essa divisão de tarefas para pessoas que vão entrar para dentro do time. Legal. Mas vamos lá. Faz sentido. Então, só para o entendimento, tem 4 sócios, você mais 3, Isso, né? São 4 sócios. 3 são na linha científica isso, e você está na gestão. exato. Ok, explica para mim o que que é a linha científica e o que que é a linha gestão. Porque assim, como nós somos um curso preparatório, então a gente tem muita demanda de material para fazer. Então, aulas, questões, materiais didáticos para os alunos, ministrar as aulas nos presenciais, né, que além deles, outros professores também fazem Então, eles estão mais ligados à essas entrega. a entrega. E eu fico na parte realmente da gestão da empresa em si, né? Então, com pessoas, né, eu fico de olho na parte financeira, de vendas, de suporte, né? E aí é que eu te falo que a gente vai começar. Isso aqui é interessante, turma, que ele está falando. Ó. Ele abriu aqui dizendo que uma das dores que ele tem, ou desejo, né? Toda empresa tem dor ou desejo. E geralmente a dor ou desejo de uma empresa está ligada a vendas, financeiro, gente ou gestão. Todas as empresas do planeta. Os problemas são ligados a vendas, finanças, gente ou gestão. E aí ele disse assim, eu queria ter um comercial mais pujante, mais focado ali, mais, né, mais agressivo. E aí ele volta e diz, eu tenho 3 sócios, 3 são na parte técnica e eu estou na gestão. A gestão é muita coisa. Muita coisa. Então, partindo do ponto que uma empresa ele tem vendas, operações e finanças, e tu tem um desejo de melhorar o teu comercial, e que o dono é a visão, ritmo e cultura, quantos por cento do teu tempo é dedicado à venda? Do meu tempo em si, pouco. Quantos por cento? Calcula aí. Vamos botar assim, num mês, eu acredito que 20%. 20%. Agora vamos viajar. Tu tem 4 sócios na empresa, não é o caso, tá? Mas tu tem 4 sócios na empresa, um vai ficar com vendas, um vai ficar com finanças, um vai ficar com a parte técnica, um vai ficar com a operação. E você foi o cara que ficou com vendas. E a partir de hoje, até o próximo ano, nos próximos 12 meses, 100% do teu tempo vai ser dedicado a vendas. Tu acha que se tu tivesse 100% dedicado a vendas, o teu resultado melhoraria, sim ou não? Com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Qual a conclusão que tu chega nesse ponto agora? Eu acho que a gente pode chegar em 2 conclusões. A primeira é que, talvez se eles estivessem junto comigo no operacional, no sentido da gestão propriamente dita, dividindo as tarefas, a gente conseguiria entregar um melhor resultado. E talvez uma segunda conclusão seria delegar mais, talvez mesmo que não seja para os sócios, mas para pessoas competentes nas áreas, e que eu foque em uma coisa específica, seja a gestão, seja a venda, seja qual for a área, a gente vai também ter um resultado muito impactante. Eu fiz um vídeo hoje e o nome desse, um vídeo no Instagram, e eu falei assim, esse é o principal motivo de uma empresa não crescer. Que qual é? A empresa que gira 100% em torno do dono. A gente se acostuma. Então você é o fundador da empresa. Sim. Então você como fundador, tu levantou ela do zero. Levantando do zero, tu fazia tudo. Então até hoje ainda tem um pouco no DNA o fazer tudo. A gente se sente importante, se sente ativo. Só que chega uma determinada fase da empresa que isso vira limitador de crescimento. Exato. Tem uma fase que eu preciso desmamar. Por exemplo, a minha empresa está vivendo esse momento. A gente tem 80 pessoas e eu estou numa fase agora de diretores na empresa. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, diretores, agora vocês vão fazer o que eu fazia. Tem um desmame. Mas é um investimento que eu estou fazendo que lá na frente volta. Então, uma orientação que a gente daria agora, já que vendas é o pulmão da empresa, vendas é o que faz a empresa ser pulsante do jeito que você quer, que ela seja mais ainda, tá? É o momento da gente trazer alguém para o comercial. Perfeito. Trazer alguém focado no Só comercial. tem vendedor? Sim, só Não. tem vendedor. Dentro da tua estrutura, você não tem um time tático, né? Não. É você e a turma. É. E aí... E eu vou abrir um parênteses, expor aqui, Uhum. né, que
a turma, na verdade, é uma pessoa. Então a gente só tem uma pessoa dedicada a vendas no nosso time. E aí é por isso que onde tem dor, coloca um gestor e coloca um indicador. Exato. Mas assim, eu abro isso para vocês, tá, pessoal? De realmente, porque a gente está aqui como se fosse realmente uma consultoria, né? Então eu não posso mentir, Não, não é verdade? Então, não, aqui o jogo é real. Mas assim, cara, é física. Na física, ela fala de tempo e espaço. Então, tu levantou uma empresa do zero, pelo que eu entendo, com a força muito grande de qualidade de entrega, que é o que sustenta teu negócio, perfeito. e que você conseguiu crescer, só que hoje tu tem um sentimento de uma leve frustração, ou grande frustração, de que, poxa, era para eu vender muito mais. Mas como é que eu vou vender muito mais se eu tenho só um vendedor? Ainda mais o teu negócio, que é um negócio nacional. Perfeito. Entende? Eu sempre digo, cara, quem tem um não tem nenhum. O teu vendedor tá há quanto tempo contigo? 3 anos. 3 anos. Então, tu tá em risco. Entende? Teu negócio tá em risco. Só tem um vendedor. Então, eu vi que tu tá em 3 praças mais fortes, né? Que é Rio Grande do Norte, Recife, Fortaleza, temos aqui em São Paulo um presencial São Paulo. e vamos abrir agora em 2026 no Rio de Janeiro Rio de Janeiro. Então, é Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo e Recife. e Recife. São as 4 praças. E Natal. Em Natal. E Natal, 5 São praças. Só que nessas 5, né, a gente não tem, por exemplo, sede e escritório, Ok. só em Natal, Mas no mundo perfeito, 5 vendedores. Um para cada cidade. no mínimo. No mínimo. É. De partida. E agora, como a gente vai ter, isso é o que eu penso, né, a gente vai ter outras áreas como um grupo, né, a gente vai ter, além dessa que tem 5 frentes, mais 7. Então, o nosso time comercial ele vai ter que... E eu vou te falar uma coisa, tá? A partir do momento que aumenta a venda, a operação ela cresce. A gente falou das áreas importantes e estratégicas. Você chegou até aqui puxando no braço, puxando tudo. E aí o seu grande, quando você traz assim, o meu grande receio é porque eu preciso disseminar essa cultura. Hoje você é a cultura da empresa. Você vai ter que começar a colocar isso no papel e criar práticas e rotinas para que isso chegue para mais pessoas. Se você não criar uma camada de pessoas pensando como você, não precisa ser o sócio que vai cair na operação como você colocou, mas gestores que Sim. te apoiem por área e que tenham profundidade, porque não tem como você pensar em tudo. Então, eu tenho um projeto de expansão, aí eu tenho um formato no presencial que tem eventos em outras praças, eu tenho um online, que é uma pessoa só cuidando disso. Então, perceba que aonde você se dedica, que é o suporte, você falou com muito cuidado, carinho, tem um suporte, tem ali o aluno, ele é puxado, certamente tem uma adesão muito boa, mas para onde não olha, vai caindo os pratinhos. Verdade. E é natural, precisa de gente. É tempo, cara, tempo e espaço. Então, como a Natália falou, tem que estar olhando. E assim, a empresa, eu sempre divido em 3 blocos, né? Vendas, operações e finanças. Eu sou uma farmácia, vendas, operações e finanças. Sou uma contabilidade, vendas, operações. Sou um cemitério. Cara, você precisa vender, você precisa entregar, você precisa receber. Ah, eu tenho indústria. Tá dentro da entrega, tá dentro da operação. Só que a operação, ela consome muito tempo, concorda? Concordo. Ela consome. E como ela consome, ela tira a gente do principal. E o principal é conquistar clientes. Porque o financeiro vai ser uma consequência, vai ser um resultado disso. Então é colocar mais tração aqui, mais tração no comercial. E para tração eu tenho que colocar tempo. Marcos, não quero colocar um gestor. Ok, então seja você esse gestor. Você tem que ser esse gestor. Tu é lá de Fortaleza, né? Eu trabalhei na iByte. Conheço demais. Trabalhei na iByte. Quando eu entrei na iByte, ela tinha uma loja ali na Rui Barbosa, eu tinha 4 vendedores, faturava 500 mil por mês. Quando eu saí, eu tinha 700 pessoas no meu time e eu faturava 500 milhões de reais. E eu fui contratado para ser o comercial, entende? Para ser a força dedicada ao comercial. A empresa não cresceu por causa do Marcos Freitas, obviamente. Foi todo um contexto. Mas eu lembro quando eu fui contratado, foi para ser essa pessoa dentro da empresa, para ser a pessoa dedicada a olhar todo dia para o comercial. Perfeito. E aí tu tá com uma pessoa apenas. Quando eu quero... Perdão. Que assim, é uma pessoa, com certeza ela vai assistir, mas é uma pessoa que se dedica muito, é uma excelente vendedora, né?
Mas assim, tem que ter gente com ela, né? Tá sustentando sozinha a empresa dela, ó. Tem um Exatamente. limite, tá? Não, mas o problema não é ela. O Exato. problema é que o Brasil é muito grande. Eu fiz uma consultoria uma vez numa empresa do norte do país. E o cara era de tecnologia e ele queria crescer e não sabia como. E aí ele contratou a gente, nós contratamos, fizemos o processo seletivo de gerente comercial para ele. E ele me ligou e disse assim, cara, eu tô muito confuso. Falei, por quê? Porque eu gostei muito dos dois candidatos. O que é que eu faço? Eu gostei muito dos dois. Eu falei, calma, quantos clientes em potencial tu tem na tua região? Ele, cara, eu devo ter uns 20 mil, eram empresas que ele atendia. Eu tenho umas 20 mil empresas em potencial. Legal. Quantos vendedores tu tem? Ele falou, eu tenho 2. Falei, pois vamos contratar os 2 gestores. A gente vai contratar um para prospecção, abrir mercado, e um outro para rentabilizar a base. Um vai cuidar da carteira do cliente porta para dentro, fazendo que esse cliente compre mais, ou o cliente que parou de comprar, ele volte a comprar, e nós vamos contratar uma pessoa para abrir mercado. Resumo da obra, dobrou de tamanho. Ah, mas qual foi a mágica? Não tem mágica. Tempo e espaço. Ele sai de não ter nenhum atacante para ter 2 atacantes. Eu estava assistindo a série, acabou ontem, do Romário. Tá? Quem é da minha idade, da minha geração, ele pegou a Copa de 94, tinha 14 anos. Cara, fãzaço, Romário e Bebeto. Imagina dois Romário, hein? Porra. E aí, assim, um dos fatores de sucesso daquela seleção foi a dupla de ataque. Tira o Romário e o Bebeto daquela seleção, tira. Acabou. Tem que ter ataque. Eu digo que o Neymar é azarado pra caramba, né, meu irmão? Os caras pegavam Romário, Adriano, pegava Luiz Fabiano, pegava Ronaldinho Gaúcho, o Neymar pegou o Pombo. Neymar pegou os caras muito perna de pau para jogar do lado dele. E isso sobrecarrega o craque. Vamos dizer que o Neymar aqui, o craque é você. Acaba que você fica sobrecarregado. Então tem que fazer esse trabalho de estruturação. E quando eu vou para uma estruturação comercial, tá? Como é que eu monto uma estruturação comercial? No teu negócio, ou em qualquer negócio aqui. Primeiro, qual é o tamanho do meu público-alvo? Então, o teu público-alvo tem milhares e milhares de pessoas. Ok, beleza. O que esses caras querem que ninguém está entregando e que eles topam pagar a mais? Essa aqui é uma pergunta onde eu monto minha estratégia de produto e serviço com base numa 2 necessidades do cliente e a partir daí eu monto minha estratégia. Beleza, show de bola. 3. Quem vai coordenar isso? Quem vai beber isso, comer isso, dormir com isso, acordar com isso? 4. Quais são os canais de aquisição? Então, no teu mercado, eu tenho um canal tráfego pago, eu posso ter um canal de indicação, eu posso ter um canal que atende colégio, o cara que está ali no 3º ano quer se preparar, já quer sair. Eu tenho canais parcerias, instituições que não vendem o meu produto, que eu vou plugar lá dentro. Aí quando tu vai para canais, tu abre um leque de possibilidades. Por que geralmente os canais não funcionam? Porque eu não tenho pessoas dedicadas para tocar. A partir daí eu vou estruturar meu time, as metas, os indicadores, dar os recursos para eles, criar a meritocracia, os rotinas de acompanhamento e pau na máquina. Aí vamos viajar na tua empresa. Só um ponto, desculpa interromper, mas foi uma pergunta que eu fiquei aqui fazendo. Qual foi a visão estratégica que vocês tiveram para decidir as praças e qual a visão de futuro que vocês têm de longo prazo para poder fazer esse ataque? Porque o Brasil ele é muito grande, Assim, isso. né? E aí até para montar uma estrutura dessa comercial, que ela é robusta, a gente sabe que ela faz com que dobre e cresça de uma maneira maravilhosa, né? Dizer assustadora, mas não maravilhosa, mas qual foi a decisão e se vocês têm esse planejamento estratégico para chegar e as diretrizes estratégicas para isso? Perfeito, ótima pergunta, viu, Natália? Porque a gente, até ano passado, apesar da empresa ter 8 anos, até ano passado, eu posso falar isso com convicção, nós éramos amadores. Por quê? Porque eu era cirurgião, eu não era gestor de nada. No curso de odontologia, o que é que ensina sobre gestão? Absolutamente nada mesmo. Nada. Vai aprendendo na raça. Na raça e, obviamente, depois fui fazendo cursos, né, me dedicando a isso. E aí foi quando a gente começou a realmente ter outros olhos para a gestão do negócio. Mas voltando à sua pergunta, não teve estratégia nenhuma.
Por que começou? Por que tem em Natal? Porque a gente era de lá. Por que tem em Fortaleza? Porque o meu sócio, quando terminou a residência, foi para Fortaleza. Por que tem em Recife? Porque o meu sócio, quando terminou a residência, ia morar em Recife, que é a cidade dele. Por que tem em São Paulo? Porque a gente viu que São Paulo é o maior mercado. Né? E aí já foi alguma Só que é o maior mercado, né? Vamos lá, é o maior mercado, mas representa quantos por cento da tua venda? Não, porque vamos lá. Por que São Paulo é o maior mercado? Não, calma. Quantos por cento da tua venda São Paulo representa? 3%. Essa é uma pegadinha que eu queria fazer com ele. Eu tô em São Paulo. Sim. Quando a gente foi fazer a expansão da iByte, a gente tinha loja em Fortaleza e a gente começou. Eu fiz todo o estudo de mercado e cogitou vir para São Paulo. Porque, poxa, é o maior mercado. Tá, é o maior mercado, só que é o maior índice de competição. E aí a gente chegou a uma conclusão. Por que ir para grandes mercados onde eu não vou ser nada, se eu posso dominar pequenos mercados rapidamente? Mapeamos todos os concorrentes e a gente viu que o mercado mais fraco na época era Maranhão. Avançamos do Ceará para o Maranhão, dominamos. Do Maranhão nós fomos para o Piauí, dominamos. Ao invés da gente, porque isso foi estratégico, com base em dados, estudos, visitamos, mapeamos concorrentes. Então, como feedback, como consultor, a gente tem que recalcular esse crescimento dessa rota da empresa. Porque assim, São Paulo é muito grande, tem muito dinheiro, mas é muito caro também vender aqui. Eu não estou dizendo não tem que vir. Sim, Porque tu pode perguntar, e por que tu veio então para cá? Por que tu veio do Ceará para cá? Porque a minha operação já era nacional. Sim. Eu já tinha clientes do Brasil todo. Antes da pandemia, empresas do Brasil e fora do Brasil iam para Fortaleza me ver. Quando veio a pandemia, que eu obrigatoriamente tive que ir para o online, que eu nunca fui um cara do online, eu fui catapultado para o online, eu virei nacional. E aí, por uma questão de logística, eu vim para cá. Então, só uma reflexão. Sim, sim. E é uma reflexão importantíssima mesmo. Né? A gente Que agora já tem Rio de Janeiro também, né? Inclusive, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas a gente ainda não divulgou. Né? Mas vai ter Rio de Janeiro sim. Mas São Paulo a gente já está aqui desde 2022, né, com sede aqui. Então a gente começou... Isso representa 3% da tua venda. Por quê? Não tem Por que o maior mercado do Brasil só representa 3% da tua venda? Na lata. Vou te dizer, e eu espero que o pessoal que mora aqui não fique triste com essa resposta, mas infelizmente aqui o pessoal que faz odontologia, eles não têm essa visão de que fazer uma residência de, por exemplo, cirurgia bucomaxilo é importante para ele como profissional no futuro. O pessoal já sai da graduação querendo ir direto para o mercado de trabalho. Então, apesar do público aqui ser muito grande, a gente observa que o pessoal não tem o mesmo engajamento como, por exemplo, o Recife. Mas aí, vamos lá, qual é a consciência que você está gerando em relação a isso? É o que a gente trabalha. Eu acho que é a consciência, mas olha, o quanto é caro eu ter que educar o mercado que meu produto é bom. Cara, o custo que você vai ter de tempo, de marketing, não é aí. O ataque que a empresa tem que dar sempre é nas frutas baixas, nas frutas mais fáceis. Então, quais são os mercados que mais valorizam esse movimento? Se é no Acre, eu vou para o Acre. É isso aí. Se é no Rio Grande do Sul, eu vou para o Rio Grande do Sul. Porque se não tem essa estratégia de expansão que ela levantou genuinamente bem, eu vou atirando para todo lado. E o que é que tu tá fazendo agora? Tu tá dissipando energia. Exatamente. Tu tá dissipando tua energia, tu tá indo para um monte de estado com o vendedor, homem de Deus. E um ponto importante, viu, Marcos? Você falou muito bem sobre a gente ter que educar o mercado. E no início, como não tinha curso preparatório, até então a gente vem educando o mercado constantemente, porque não são todas as pessoas que sabem que, por exemplo, tem uma residência. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria ao vivo com um aluno, num programa que a gente está fazendo, e ele não sabia que a maioria das residências pagam bolsa. Como é que pode isso? Então eu estou comunicando ainda pouco, preciso comunicar mais. Né? Para você ter noção, o nosso mercado ele iniciou em 2017, a nossa perspectiva de alunos anuais, que a gente poderia ter no máximo, era 400 alunos. Hoje, a gente já mensura que é 1.000 alunos por ano, só em uma área bem nichada, que é a bucomaxilo. Você fechou total com quantos alunos? A gente já está com 600 alunos. Ativos. Ativos Recorrentes. Na verdade, não é recorrente, porque ele compra o produto, ele não paga uma recorrência.
né? Mas obviamente que se ele não vem a ser aprovado no primeiro ano, a gente o busca para um segundo ano. Legal. Eu acho que essa discussão, muita coisa comercial para fazer, né? Claro. Tu vê que a gente entrou no tempo, nos canais, no mercado, na expansão. Natália trouxe o planejamento, olha o tanto de coisa. Então, para se perder aqui, é fácil. Porque tudo é oportunidade. E aí, para deixar claro, eu não estou dizendo que aqui é um mercado ruim. Eu estou dizendo para um empresário que só tem um vendedor, que não tem uma estrutura clara de gestão ainda, que espalhar demais é perder força. Isso aí aumentar custo também. Perder força aumenta o E custo. o presencial, obviamente que isso vai estar exposto também para todo mundo, mas o presencial ele não é o que nos dá lucro, né? Mesmo nas nossas maiores sedes. Por quê? Porque a gente tem uma boa entrega, é uma entrega que o aluno ele tem muitos acalentos, vamos dizer assim, né? Mas o nosso EAD, que é 80% do nosso público, é o que de fato faz o negócio rodar. O teu curso presencial, ele é de quantos dias? E como é que é a entrega dele? É anual e a gente tem encontros mensais uma vez por mês. Uma vez por mês. Isso. Certo. Quantos por cento hoje do teu faturamento é do presencial? 20 a 30%. 20 a 30%. É. Só que o teu custo é muito mais alto. O custo é mais alto. Tu apresenta o teu negócio como negócio regional? Não, nacional. Nacional. Porque o teu negócio é nacional. É nacional. Tá bem claro para mim. A gente tem aluno de todas as regiões do Brasil. Dúvida, você disse que foi o pioneiro. Hoje tem outras empresas que Tem sim. competem? Tem sim. Olha o risco que ele corre. Esse encontro anual é Por ter- mensal. Por ter não ter um comercial ativo e ser ultrapassado pela Coisa para fazer concorrência. aqui, graças a Deus, viu? Amém. E por isso que era 100. Por isso que tem coisa para fazer. Que bom. Esses encontros mensais são de quanto tempo? É o dia inteiro, é num sábado, Um dia inteiro. um dia inteiro, de 8 às 18 e 19 horas. Esse seu aluno, ele é um classe baixa, classe média, classe alta? Temos das 3 classes. Mas a maior concentração? Classe média. Classe média. Porque tem classe baixa também, que a gente sabe que as faculdades de odontologia hoje, federais, os alunos têm incentivo, e esses, mesmo não tendo condições financeiras, alguns deles fazem das tripas coração para fazer o nosso curso. Tu sabe um insight que eu tive aqui? Eu vou jogar pra lua e ver se faz sentido, tá? No ano que vem, ao invés da tua entrega presencial ser mensal, uma vez, eu faria 4 encontros de 3 dias. Em um local do Brasil. Aí sim, em São Paulo, eu reúno todos os alunos. Entende? Entendi. E aí É uma boa perspectiva. analisa e vê se faz sentido ao financeiro do teu cliente. Tá? Porque isso tu concentra energia num local onde traz todo mundo para cá e o teu online fica trabalhando ali o Brasil todo. Esse ano tu tá crescendo, tá empatando ou tá caindo comparado ao ano passado? Nossa, antes de vir para cá eu fiz um levantamento, né, para a gente não ficar falando aqui sem saber, mas a gente está com um crescimento anual, pegando aí de quando eu comecei a me dedicar de fato ao curso para cá, de 98%. Então a gente sempre, todo ano a gente cresce, né? Às vezes a gente dobra, às vezes é 80%, né? Então, do ano passado, por exemplo, abrindo aqui um pouco financeiro, a gente faturou 1,2. Esse ano a gente pretende faturar com 2,2. Legal, parabéns. E assim, a gente ainda não está vendendo o grupo, né? A gente começou o grupo agora, os cursos ainda estão sendo gravados. Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu vou assistir esse podcast aqui 10 vezes, anotar tudo de novo, até porque a gente está conversando aqui muita coisa, né? Na emoção a gente está um pouco nervoso aqui, é normal, né? Ah, relaxa. Na frente aqui de duas autarquias lá do Ceará. Então, assim, esse nosso time comercial, ele vai ter que ser como tem que ser o coração. Mas não adianta montar o time sem estratégia. Claro, E- com certeza. A gente começa a montar um time pelo campeonato que a gente quer ganhar. Exato. E agora a gente está entrando no campeonato grande. Porque, como a Natália perguntou, se a gente tem concorrentes. Tem, né, concorrentes específicos. Esse primeiro curso que a gente abriu, hoje tem sim concorrentes, mas agora a gente vai brigar com gente grande, né? E ao brigar com gente grande, a gente vai ter que... Ó, brigar com gente grande é ótimo, porque sobe teu nível. Exato. Exatamente. E a gente vai precisar subir o nível em todos os aspectos, né? Eu como gestor e todos os times que vão estar ali comigo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Qual o principal aprendizado que fica aqui? De hoje? Com certeza, ter estratégia de montar um time de vendas campeão. Um time de vendas organizado,
né, um bom time de vendas com todos os canais. Essa questão dos canais hoje para a gente já é muito bem mapeado. Hoje a gente tem um time de 30 embaixadores em todo o Brasil, que é um bom canal de aquisição. E é ter esse time muito bem estruturado, todos os canais, ter os canais com os seus responsáveis, né? Então eu acredito que esse seria, sem dúvida, o meu maior aprendizado desse nosso momento aqui. Legal. E uma coisa importante é que não é só o time, tá? O time sozinho sem estratégia ele se perde. Sim, sim. Então você vai montar o time pelo campeonato que eu quero jogar. Então o Mirassol subiu para a Série A agora. Tá? Para quem acompanha futebol, o Mirassol aqui em 2025 é um time que vem subindo de série em série, está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com grande chance de ir para a Libertadores. Eu tenho certeza que quando ele mudou da Série B para a Série A, não foram os mesmos jogadores. Não. E nem a maioria dos gestores, né? Exatamente. Mudou muita gente. Vai mudando. Vai mudar. São fases. E às vezes a gente vai se apegando com o coração, às vezes as pessoas não estão performando. Então eu monto o time pelo campeonato. Então o campeonato seu é Série A, Brasil. 2, quem é o técnico? Quem é que vai cuidar disso? Então eu tenho que trazer alguém que me ensine coisas que eu não sei. Perfeito. Esteja dentro da minha cultura, mas que me ensine. A partir daí, o time vai ser reflexo das metas, dos indicadores, meritocracia, prêmio, ritos, rotina, vibração, grid de guerra. Aí vai, tá? Comercial. O pessoal acha que comercial é ser só muito desenrolado, ser esperto. Tem gente que diz assim, Às vezes é o contrário, né? cara, Às vezes. morreu esse comercial. Aquele cara que vende até casa pegando fogo, é pilantra, só vende uma vez, não vende nunca mais. É isso É mesmo. verdade. Então, é um desafio constante, né? Tá nesse processo de crescimento. Queria fazer uma pergunta para ti. Vocês fazem planejamento estratégico anual? Normalmente sim, né? Então de um ano para o outro, normalmente em outubro, novembro a gente senta e define as nossas estratégias do ano seguinte. Isso em relação eu com os sócios, né? Mas eu sempre penso um pouco mais à frente. Então para mim até 2030 já está muito bem traçado onde é que a gente quer chegar, né? Então normalmente eu tento a pensar no ano seguinte, no dia, no mês, mas também eu tenho um momento que eu penso no Uma visão futuro, longo prazo. longo prazo. É importante ter longo prazo. Mas a gente está agora em novembro. Tu já tem escrito teu plano do ano que vem? Tenho. Tem? Tenho. Qual é a meta do ano que vem? A meta do ano que vem vai ser a gente colocar todos esses cursos rodando. A gente espera ter alunos ativos no ano, mais de 2.500 alunos, né? O mínimo tem que ser 2.500. A gente pretende ultrapassar 5 milhões de faturamento, né? Eu quero que o nosso time, de 7 seletistas, né? Eu falo os seletistas porque os professores eles já são fixos, né? Então o time ali da gestão que vai aumentar. Eu quero ultrapassar 20 pessoas comigo, né? E quem sabe os meus sócios vão ficar um pouco chateados comigo, mas já pensar em uma nova sede. A gente hoje tem um escritório de quase 100 metros quadrados, né? Não é tão grande, mas a gente vai precisar de ter mais espaço quando o time crescer. Esse time focado, dedicado, tá em Natal. Tá em Natal. Todo mundo de Natal. Todo mundo de Natal. Legal. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Parabéns. É isso, ex. É isso. É isso. Não, tava escutando aqui, tem muita coisa para fazer, mas eu quero só que você lembre nessa jornada que você hoje trouxe a empresa até esse momento. Meus parabéns, sua história é linda, mas você vai precisar de um time. O Marcos gosta muito de futebol, ele sempre faz a analogia. Não adianta ter só o técnico e não adianta ter só o atacante. Então a gente precisa de um time para se estruturar como empresa. Bacana o movimento de começar a terceirizar, de ter o BPO e tal, mas a gente precisa estruturar as áreas para que dê esse suporte, porque senão você pode até conquistar as metas que você traçou para o ano seguinte, mas a que preço? E normalmente esse preço custa a nossa vida pessoal, custa a nossa saúde, custa nossa mental, até a saúde mental, então não vale a pena. Então, a gente precisa se estruturar como empresa realmente. Se você entrando aqui no Elite Empresarial, por exemplo, a primeira coisa que a gente ia ver era isso. Ter essa clareza, colocar no papel essa cultura, essa identidade corporativa, desenhar esse organograma do que se faz necessário, que aí é o como, você já imaginou como vai ser, mas como a gente vai colocar isso em prática, trazer as pessoas certas, pensar nas cadeiras que precisa ter ao seu lado, para que você atinja não os 10, mas seja surpreendido por, não os 5, já pensei os 10 milhões e já comece a tracionar isso de maneira que fique mais leve.
e que o comercial ele aconteça de uma maneira natural. Agora, trazendo um crescimento estratégico. Eu sei que você já pensou aí na estrutura, numa próxima estrutura, mas a gente precisa entender se realmente ela se faz necessária ou de repente eu tenho um espaço ali com aquelas pessoas, para eu fazer uma entrega não é muito mais viável, né. Então de repente eu não ter tantas pessoas junto comigo em Natal, mas já que eu estou montando essa estrutura e eu penso em 5 praças, 6 praças, ter pessoas alocadas lá remota e que fortaleçam a base da minha empresa naquele local. Então são perguntas estratégicas que a gente iria trabalhar, ia ver o custo de tudo isso e o ROI de cada ação. E eu vou aproveitar para refletir sobre isso, né. Então, meu dever de casa vai ser justamente pensar, né, refletir sobre como é que a gente vai colocar tudo isso que eu tive aqui com vocês em prática. Tu acha que consegue sozinho ou precisa de ajuda? Não, com certeza preciso de ajuda, ninguém consegue nada sozinho. Toda empresa inteligente pede ajuda. Eu falei da empresa que eu trabalhei, da eBite, e eu conto essa história aqui eu conto no APN. Quando eu fui contratado para a eBite, ela contratou uma consultoria. E na consultoria, ela juntou os sócios e perguntou assim: que jogo vocês querem jogar? E aí os sócios perguntaram: mas que jogo, como assim? A consultoria respondeu: só existem 2 jogos por empresa, ou você é amador ou é profissional. Vocês querem jogar o jogo no amador ou do profissional? E eles responderam: eu quero ser profissional. Ok, então a partir de agora vamos fazer um trabalho. Essa consultoria ficou quase 8 anos na empresa. E aí quando é que uma empresa precisa de uma consultoria? É quando ela está mal? Não, apesar de que a maioria só levanta a mão quando está mal. Ela precisa quando ela quer crescer, de maneira estruturada. É porque Então para isso eu vou precisar de orçamento, eu vou precisar saber quanto que eu vou ter de investimento, em quanto tempo a empresa consegue, meu fluxo de caixa sustenta eu investir no comercial, porque primeiro a gente investe. Então tem uma série de variáveis que estão aí orbitando dentro dessas decisões tão importantes que você tomou. já perdeu dinheiro nessa jornada até hoje? Marcos, graças a Deus não. A gente teve um cuidado muito grande nisso, né. Eu acredito que a gente não perdeu dinheiro, mas a gente talvez Deixou de ganhar. deixou de ganhar, Deixou de ganhar. que talvez seja o que doa mais. São 8 anos de empresa? 8 anos. Em 8 anos de empresa, tu acha que deixou de ganhar quanto? Dá um chute aí. Rapaz, devido a esse mercado ser muito nichado, talvez a gente teria conseguido faturar o dobro. O dobro. É, Mas tu acha que o problema foi ser nichado ou foi não ser tão profissional? os 2. Eu acho que Porque o os 2 problema não é que influenciam. nichado, tu não tem poder sobre isso, né? Não tenho, e todo ano é uma luta muito grande para a gente conseguir um resultado melhor. Graças a Deus a gente consegue, todo ano, ser maior num mesmo público, mas não é fácil, não é fácil. E é por isso que, depois de apanhar bastante, a gente resolveu ir para outras áreas, justamente para a gente brigar em outros jogos, e não apenas naquele nichado que a gente As estava. outras áreas representam quantos por cento do teu faturamento hoje? Não, hoje 0, porque elas ainda não estão ativas, né. Tá. Como eu te falei, a gente está nesse processo. Sabe qual é o maior problema que tu tem hoje? Como assim? Eu não Sabe qual é o maior problema que vocês têm hoje qual? na tua empresa, no teu negócio? Falta de foco. Sim. Vocês cresceram com foco. O que está fazendo vocês agora não crescer mais é falta de foco. Uma vez eu conversei com um chinês, e isso, cara, todos nós cometemos esse erro. Eu cometi muito na minha vida já. O chinês diz assim: o erro do empresário brasileiro é que antes dele querer profundidade, ele quer abrangência. Eu nem aprofundei, eu já estou em 8 estados, eu nem aprofundei e já estou com 8 novos cursos, eu nem aprofundei e já estou me lançando. Então, a hora agora é calma. Aí eu volto para a física, tempo e espaço. Vamos canalizar energia onde a gente domina, vamos canalizar energia onde está mais resultado. Então, tu falou aqui que 3% do teu público, do teu faturamento está em São Paulo, que onde tu tem menos margem no presencial e tu está ampliando tuas praças presenciais. Tu nem começou a ter uma segunda área, tu já vai para 8 áreas. Tudo isso dissipa energia. Gera custo. Tudo isso gera custo. E aí são perdas financeiras que a gente não enxerga, que a gente não viabiliza. E aí eu quero que tu guarde para ti, digere, vai pensar hoje à noite, porque um dos maiores pecados que nós temos como empresário é ficar olhando sempre para as oportunidades, e oportunidades, e oportunidades, e oportunidades, e oportunidades. Antes da gente fazer algo ali muito bem feito. Algo que a gente chegue ali e domine
naquele mercado ali e dissemine. Isso não quer dizer que você não pode ir para 8 estados, isso não quer dizer que você não pode ter 8 novos produtos, mas isso quer dizer que você precisa de um time. A tua empresa, ela está numa fase infanto-juvenil, que ela ainda ela não é uma criança, nem ela é um adulto. Então, a gente quer ganhar o mundo todo com um vendedor. A gente quer ganhar o mundo todo se eu só tenho um gestor hoje, que é você. E aí isso vai acabar gerando frustração e fazendo com que a gente perca oportunidades. Ou que talvez esse primeiro momento que eu esteja falando não faça nenhum sentido, tá? Mas em algum momento vai parar e vai dizer, cara, fez sentido. Espalhar demais é ruim. Às vezes voltar à raiz e olhar porque a gente sabe fazer muito bem, dá muito resultado, e eu replicar isso aqui. E trabalhar para ser a referência, né? Você já é referência talvez no seu estado, onde você está, mas você falou, eu posso brigar com os grandes. Então, trabalhar com isso. Qual é o produto que me trouxe até aqui? Qual é o produto que eu sou reconhecido e visto por ele? E investir estratégias nele para que mais pessoas tenham a necessidade de usá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma provocação, que é uma curiosidade, tá? Certo. Você responde só se você quiser. Tu fez o APN 80 há 1 ano e meio. Isso. Há 1 ano e meio, tu teve a oportunidade de fazer consultoria com a gente. E por algum motivo, não precisa explicar, fica à vontade, por algum motivo você não entrou no projeto de consultoria. Eu quero te fazer uma provocação. Vamos dizer que há 1 ano e meio atrás, tu tivesse entrado no projeto de consultoria com a gente. E há 1 ano e meio atrás, a gente tivesse montado um plano. E há 1 ano e meio atrás, a gente tivesse te ajudado a mapear o mercado, contratar os teus gestores, criar os teus indicadores, criar as tuas rotinas, olhar os teus produtos mais rentáveis e tivesse te direcionando. O que poderia estar diferente hoje na tua empresa 1 ano e meio depois? A gente estaria muito mais profissional, né, em todos os quesitos. Muito mais assertivo, talvez, nos produtos. Mas assim, naquele ano, né, ano passado, a gente só não fechou a consultoria por financeiro. Apenas por isso, né? Se não fosse o financeiro, a gente tinha fechado, né? Mas assim, eu vejo que a consultoria é uma grande oportunidade, né, de ter um time forte ali ao teu lado para abrir teus olhos, para te mostrar o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Porque às vezes o cara diz assim, eu não vou contratar uma consultoria porque você não entende o meu mercado. Mas consultoria não é sobre mercado, consultoria é sobre gestão, e gestão universal. Sim. Gestão universal. Eu vou te fazer outra provocação, tá? Tu acabou de dizer que estaria mais profissional se 1 ano e meio atrás tivesse avançado no projeto de consultoria. E que se você tivesse mais estruturado lá atrás, você poderia estar o dobro do tamanho de hoje. Vamos olhar 1 ano e meio daqui para frente. 1 ano e meio para frente, os próximos 18 meses. Então vamos olhar para a tua empresa em 2027. Certo. E eu quero que tu separe em 2 cenários. Um cenário, continuo sozinho, com tudo da minha cabeça, sobrecarregado, atirando para vários lados, onde a gestão está toda na minha cabeça. Você vai crescer assim? Eu tenho certeza que vai, viu? Que cresce, sozinho também. Opção A. Opção B. Cara, eu escolhi ser acompanhado por uma empresa profissional que me trouxe dose de profissionalização, que mapeou o meu time, que contratou os executivos certos para a minha empresa, que estruturou o meu plano e me acompanhou. Como é que vai estar a tua empresa daqui a 1 ano e meio? Muito grande. Muito grande. E assim, a consultoria de vocês, Marcos, é algo que a gente almeja. Almeja e como eu falei para vocês, a gente sempre foi muito amador, a gente nunca perdeu o dinheiro, vamos dizer assim, mas a gente cometeu alguns erros de gestão financeira no longo desses anos, né? Então a gente agora que está construindo um bom caixa, tendo uma boa saúde financeira, e eu acho que muito em breve estaremos juntos. Não, fique em paz. Tudo no seu tempo. Claro, Mas com certeza. a minha pergunta aqui principal é para que você entenda, quando eu te disse assim, cara, tu já perdeu dinheiro? Falou, não, nunca perdi. Perdeu. Perdeu. Tenho certeza que perdeu. Perdeu numa venda errada, perdeu na contratação errada, perdeu em oportunidades erradas, perdeu em jogar muito tempo. As pessoas, elas não entendem, e eu acho lindo o mundo capitalista. O Brasil tem 25 milhões de CNPJs, né?
97,5% são micro e pequenas. O jogo de virar grande não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que espera ficar doente para ir ao médico. Tem empresa que espera ter o problema para pedir ajuda. Entende? E isso separa muito bem as empresas vencedoras das empresas perdedoras. Se tu conversar hoje com qualquer empresário muito bem sucedido financeiramente, que tenha qualidade de vida, com gestão, o cara tem outros olhares. Só que nós temos uma tendência a olhar para o caixa atual. Quanto é que a minha empresa gera hoje? Tá, então vamos dizer que a minha empresa dá 20% de lucro hoje, 15% de lucro hoje. No teu de serviço é para dar no mínimo 20%, no ideal 30%. Tá? Líquido, de 20 a 30. No teu modelo de negócio, que eu falo muito bem, porque eu conheço bem desse modelo de negócio. A gente olha muito para o quanto eu tenho capacidade de pagar, porque não analisa o quanto eu estou deixando de ganhar. E o quanto eu estou deixando de ganhar sempre é um número muito maior. Muito maior. E essa decisão, ela tem que ser uma decisão... Eu sempre digo, o nosso cliente ele tem que querer mais do que a gente. Ele tem que entender que é um bem para o negócio dele. A gente contratou um personal, para mim e para a Natália agora. Estou todo doído as costas aqui. Todo quebrado. Tá? E por que tu contratou um personal? Tu não sabe malhar só? Não sei. Mas se eu não tiver o personal, a tendência de eu faltar é enorme. É enorme. Se eu não tiver o personal, eu sentindo essa dor aqui, a tendência de eu enrolar é enorme. Se eu não tiver o personal, a tendência de hoje no meu condomínio eu tomar um chopp, ao invés de malhar, é enorme. Então eu preciso desse olhar externo. E é isso, né, Natália? Quem quiser participar com a gente do Elite Empresarial. Quem quiser participar conosco, tá aí o QR Code, basta apontar aí a câmera para a tela para poder entender um pouquinho mais, mas é bem isso que o Marcos falou, é você não andar mais só e não ter toda a responsabilidade em você. Fazendo analogia, pegando a analogia aqui do personal, é a gente poder, mesmo estando um pouco dolorido, poder forçar ali ele dizer, tá tudo bem, pode forçar que você não vai se machucar. Essa visão do profissional técnica que dá a segurança para eu poder ultrapassar o que eu acho que são os meus limites, que eu nem conheço. Nem conhece. Eu nem conhece sei, a empresa que tu tem. você nem conhece o potencial que a sua empresa pode chegar. E pessoas técnicas do mercado, olhando de fora, conseguem segurar na tua mão e não só te dar mais segurança, mas também te dar dados reais para que você mitigue os erros pela frente e tenha mais possibilidade de acerto. É isso que a gente faz todo dia. Luiz, vamos caminhando para o finalmente, tá? Você que tem uma empresa que deseja participar de um projeto de consultoria com a CJP, escaneie o QR Code, faz uma reunião de diagnóstico com o nosso time, faça aí o fechamento, por gentileza. Então, a todos que nos assistiram, pessoal, aproveitem essa oportunidade que o pessoal da CJP está dando, que eu estou aqui, mas você também pode estar. Então, a Natália disse que vai ter um link aí, então se inscreva, quem sabe você não vai estar aqui também. Mas, Natália, Marcos, muito obrigado. Assim como ano passado, né, a gente conseguiu catapultar de onde a gente estava para um primeiro degrau, não tenho dúvida que a partir daqui a gente vai conseguir atingir um segundo ou terceiro degrau e espero que muito em breve possamos estar juntos, né, porque eu não tenho dúvida que o que vocês fazem aqui, né, constrói muito Brasil, constrói muita empresa boa e a gente quer ser isso. Tamo junto, meu irmão. Gente, valeu, Luiz, e valeu a todos vocês que estão assistindo mais um episódio do Pode Bater Meta, o podcast da CJP, para quem quer crescer com o método Meta Imagem. Valeu, até a próxima. Comenta aqui embaixo o que mais chamou a atenção nessa consultoria aqui de hoje. Comenta aqui, tá o melhor comentário, a gente vai presentear com o nosso livro. Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado. Beijo. Obrigado. Valeu, sucesso. Tchau. Parabéns, 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 parabéns.